CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Você ouviu aí, o pessoal né? tá preocupado, né? Exatamente, com o celular. O nosso companheiro do dia a dia, para o trabalho, para o lazer, né? Para uma série de outras questões. E realmente, né? Ou seja, os smartphones nos acompanham aí praticamente todos os locais, e acidentes como esses que a gente está conversando aqui podem acontecer. E um dos piores é o celular cair dentro da água, né? Para isso. Os manuais de instrução dos aparelhos, eles falam que realmente a água pode causar grandes danos aos equipamentos. Mesmo a questão de oxidação, né, dos contatos, oxidação dos itens internos, como também um problema grave que é curto-circuito, né? Ou seja, e aí teria uma queima generalizada da placa-mãe do celular, praticamente inutilizando o aparelho, né? Além disso, a água pode penetrar no display e provocar manchas no display, né? E prejudicar até a sensibilidade do toque, né? E a visualização da tela. Então, essa é uma questão. E uma dúvida comum: mas aquela película de proteção que protege contra arranhões da tela não impede problemas relacionados à água? Infelizmente não, né? O celular ele tem vários outros pontos de entrada de água, né? E quando não tratados adequadamente, podem causar danos bem graves aqui à questão, né? E aí a pergunta é o que fazer, né? Ou seja, o acidente já aconteceu, o que fazer? A primeira questão, o primeiro item importante é retirar o aparelho da água o mais rápido possível, né? Ou seja, o mais rápido possível tirar o aparelho dentro da poça de água ou do recipiente que ele caiu, exatamente para evitar que mais água entre no aparelho, né? Nesse caso aqui. Outra questão importante, logo a seguir de tirar o aparelho da água, é desligar o celular. Quanto mais tempo ele ficar ligado e com água possivelmente entrando no aparelho, né, ou penetrando em áreas do aparelho, pode piorar ainda a situação. Então, a primeira questão é retirar o aparelho da água e logo em seguida desligar o celular para isso. Se for possível, né, ou seja, retirar a bateria do celular também, ou seja, para evitar que ela entre em curto e que acabe prejudicando ainda mais o aparelho. Então, se aparelhos têm essa possibilidade, você abre a tampa externa e retira o aparelho. Também lembrar de retirar o cartão SD e o SIM card do aparelho também, ou seja, tirar o máximo possível de acessórios que você tem no aparelho para evitar que eles também sejam danificados pela água, né, nessa questão. Bom, terminado primeiros socorros, né, do celular, que é tirar da água o mais rápido possível, desligar e retirar a bateria, cartão de micro SD e o SIM card, agora a gente vai tratar nessa questão. E aí, exatamente tem a opção que muitos dos nossos ouvintes escolheram aí, que é colocar no arroz, né? Realmente tem uma indicação de você colocar o celular dentro de um pote de arroz. O arroz, ele vai, teoricamente, retirar a umidade ou parte da umidade do que tem no celular. Não é exatamente efetivo, né? Ou seja, não é a melhor solução, mas é a solução que normalmente está mais à mão, né? Ou seja, dentro de um recurso que a gente tem ali no momento. O ideal seria colocar ele dentro de um pote com saquinhos de sílica gel. Sílica gel é aqueles pequenos envelopinhos que vêm normalmente junto com equipamentos eletrônicos que são embalados, né? Uhum. Então ele vem lá, um equipamento eletrônico que você comprou, vem aqueles pacotinhos de sílica, que é um sal que absorve a umidade de forma muito eficiente. Então, nesse caso, ele é bem melhor do que o arroz para isso. Mas, se não tem uma outra opção, né, exatamente o pote de arroz pode ser uma questão interessante de você cobrir completamente o celular com o arroz, né, dentro do pote, para que faça essa questão de retirada da umidade, né? Mesmo que lenta, mas é uma possibilidade. Alguns usuários colocam, né, usam a opção de colocar no sol, né? O que não é uma questão muito interessante, já que o sol ele pode causar outros danos ao aparelho, inclusive com excesso de temperatura, né? Então, ou seja, até você pode tentar colocar num local mais arejado, né, com a luz indireta, mas colocar o celular diretamente no sol pode prejudicar outras partes do aparelho, inclusive na parte de vedação ou na parte mesmo da própria bateria. Então, isso não é um negócio muito interessante para isso. Uhum. Outra opção, que é o secador de cabelo, ou em algumas situações usando o aspirador de pó,
também a gente tem que ter um cuidado adequado, porque o secador de cabelo com temperaturas muito altas pode causar o mesmo problema do sol, né? Ou seja, Superaquecer. de descolamento de algumas coisas, né? Descolamento de algum item até interno do aparelho. Então não é uma situação que tem que ser utilizado com moderação e temperaturas médias, né? Amenas, né? Para isso aqui, né? E o próprio aspirador de pó pode causar, inclusive, a extração de botões, né, do aparelho. Então também deve ser utilizado com algum cuidado nesse caso aqui. Diga. Não, eu ia perguntar sobre esse P68 que o pessoal fala que é resistente à água Então, e tal. Vamos falar sobre ele. Deixa eu só, assim, terminando essas perguntas mais comuns, né? Que tem, por exemplo, o meu celular está com a tela rachada, por exemplo. Isso facilita a entrada de água? Sim, é verdade, né? Se o telefone tem uma fissura na tela, por exemplo, ou na parte externa do aparelho, isso pode facilitar a entrada de água no aparelho, né? Nesse caso aqui. Bom, como você comentou, Patrícia, existem, obviamente, que celulares, os mais modernos, principalmente os topo de linha, que são à prova da água. Na verdade, existem certificações, que é o IP67 e IP68, que quando o aparelho tem essa certificação, eles são resistentes à água. Na verdade, o IP67, né, ele é totalmente vedado contra poeira e está protegido contra a imersão temporária de 1 metro de profundidade durante 30 minutos. O IP68, ele tem uma certificação protegidos contra a imersão de água num limite de profundidade de 3 metros. Então, olha que eu sei se meu aparelho é IP67 ou IP68 na especificação. Eu tenho que olhar lá na especificação do fabricante para saber se ele tem essa certificação de IP67 ou IP68. Aí a gente sabe que tem alguma, né, alguma proteção contra a imersão da água. Mas é bom assim não testar, né? Ou seja, isso já seria o uso de emergência, né, nesse caso dos aparelhos. Você sabe que eu tenho uma dúvida? Por exemplo, você está andando na chuva, está chovendo, molhou o celular, beleza, o IP68 aguenta, o 67, 68 aguenta aquilo ali, né? Você tenta proteger um pouquinho, mas molhou, tá tranquilo. Agora, você está lavando uma louça, cai na pia. Você está andando na calçada, cai numa poça d'água. Olha, louça tem sabão, tem gordura, tem produto químico, o chão tem um pouquinho do óleo do carro que cai ali, a poeira do dia a dia. Não é só a água. Então, essa é outra questão interessante, Patrícia, porque assim, se o aparelho ele caiu ou teve contato com outros líquidos que não a água, isso pode agravar a situação. Por quê? Esses líquidos, aí pode ser o óleo, pode ser o detergente, né? Pode ter uma ação muito mais agressiva no aparelho. Por exemplo, derrubou café, né? Ou derrubou um refrigerante, né, sobre o aparelho, que não tem IP67 e 68, ou seja, então houve uma penetração da água, do café ou do refrigerante no aparelho. Isso pode, né, agravar a situação, porque o açúcar, por exemplo, presente nas bebidas, ou o sal, ou mesmo o café, são bastante mais agressivos do que a própria água, então pode causar até danos muito maiores nesse caso. Gilberto, nossos ouvintes são maravilhosos e criativos que você não faz noção. Olha só, que você não tem noção. Deixa eu começar aqui, ó, pelo Aldeir. Desmonta e coloca no sol. O Eliardo, meu celular anterior molhou um J5 Prime totalmente. Sequei e coloquei no sol umas 3 horas, funcionou normalmente por mais de 1 ano aproximadamente. A Silvia, desliga, tira tudo, põe o celular no arroz por 24 horas. Até aí a gente já tinha dado essas dicas, né? Aí Giovanni está aqui dizendo o seguinte, olha, o celular da minha namorada pegou umidade, ficou mudo. Colocamos em cima do modem da TV por assinatura, deixamos 8 horas lá secando e voltou tudo ao normal. Então, tem o Fernando aqui também, dizendo que colocou o dele de cara para o ar-condicionado. Então, são soluções bastante interessantes. Por exemplo, o sol, eu até tinha comentado sobre o sol, o cuidado do sol é excesso de temperatura, né? Você deixar no sol diretamente, um sol muito forte, meio-dia, pode causar outros danos, né, que não exatamente da água, por causa do excesso de temperatura. No caso do modem, é uma ideia interessante porque o modem, principalmente os modems de operadores de TV a cabo, eles mantêm uma temperatura relativamente alta até, né? Fica quente, morno, né? Isso ajuda, obviamente, a evaporar a água ou o líquido que tiver dentro do celular. Então é uma boa opção. O ar-condicionado também é uma questão interessante, porque o ar que sai do ar-condicionado normalmente é muito seco.
né? Ou seja, o ar-condicionado ele retira muita umidade do ar. E aí você, fazendo a injeção de ar seco, né, dentro do celular ou pelas partes do celular, você acaba ajudando na evaporação da água. Também é uma opção interessante. É uma boa criatividade dos nossos ouvintes aí. Bom, vamos lá então. A primeira coisa a não fazer é não se desespera, gente. Não chora, nem joga fora. Teve gente dizendo aqui na enquete que ia jogar o celular fora. Não precisa de tanto, né? Não precisa de tanto. É aquela questão, fique tranquilo e haja rápido, tira o aparelho da água, desliga o aparelho, tenta retirar todos os acessórios que tiver, bateria, cartão de memória, cartão micro SD, né? E aí tenta colocar no arroz, né? Se tiver mais à mão, ou uma sílica gel, se tiver mais fácil de colocar, né? Usar lá alguma questão de um aquecimento, por exemplo, um secador de cabelo com a temperatura morna, não quente, né? Ou mesmo no sol, mas não sol direto, né? Para isso, que ajuda também a fazer essa retirada da umidade para isso. Quando não tiver jeito mesmo, aí a solução é assistência técnica, não tem muito o que fazer. Bom, a gente está perto do repórter CBN, mas ficaram 2 perguntas pendentes da semana passada. O Dalton falando, o celular Samsung Prime 7 vai pegar o 5G? Infelizmente, não. Não vai? Não vai. Ele tem 2 versões, de 2016 e 2018, e todas as duas não têm 5G. E, quer dizer, vai ter que comprar um aparelho que tenha tecnologia 5G. Exatamente. Que não é o caso dele. A Mariângela diz que o celular dela está ligando e desligando sozinho. Desliga à noite, mas pela manhã está ligando sem que ninguém tenha feito isso. Ela pergunta o que pode ser. O celular dela é um Redmi 9A e quando o despertador está ligado, isso acontece, ela está dizendo aqui. Vamos só para o repórter CBN, Gilberto? Vamos chamou lá. já, Murilo? Vamos só para o repórter CBN e a gente responde essa da Mariângela. E tem uma outra pergunta aqui também que chegou do nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Gerson. Gilberto, tem como esconder quem eu curto no Instagram dos meus seguidores para que não vejam as minhas curtidas? Se sim, como fazer? A gente responde daqui a pouco, Gilberto. Muito bem, de volta com o nosso CBN A Tecnologia. Na ida para o repórter, nós deixamos a pergunta da nossa ouvinte a respeito... Ih, cadê o nome dela? Deixa eu pegar aqui. Sumiu o nome da ouvinte, pergunta que ficou da semana passada, não é isso, Gilberto? Exatamente, Patrícia, da nossa ouvinte, a Maria Ângela, Ângela. isso. Exatamente. E aí, Bom, o que acontece com o telefone dela? então, Maria Ângela, alguns aparelhos, e aí no caso do Redmi ou do Motorola, alguns modelos de Motorola também, ele tem uma característica bem interessante. Se você, mesmo que você desligue o aparelho de celular e você tenha algum tipo de alarme configurado, né, ou despertador configurado no aparelho, no horário que o despertador iria tocar, o aparelho liga sozinho e toca o aparelho, toca o despertador. Maravilhoso. Então, ou seja, isso. Provavelmente é isso que está acontecendo no seu celular. Deve ter alguma agenda marcada, algum despertador marcado, agendado, e mesmo que o telefone esteja desligado, ele liga sozinho e o despertador toca. Mas antigamente, logo quando veio a tecnologia GSM, que vieram os primeiros celulares com a tecnologia GSM, saindo do CDMA para o GSM, tinha aparelho que fazia isso, Gilberto. Eu achava uma maravilha. Sim, exatamente. Então, alguns aparelhos têm essa função, outros não, né? Então, assim, alguns aparelhos que você desligou mesmo, não tem como, ele não vai ligar sozinho. Mas alguns aparelhos, aí tem alguns modelos do Motorola e do Redmi aqui, como ela está comentando, a nossa ouvinte Maria Ângela, acontece exatamente isso. Ele quando ele tem algum despertador configurado, né, por uma certa data e hora, e o aparelho está desligado, ele liga sozinho e toca o despertador. Então, provavelmente isso que deve estar acontecendo com ela. Bom, tem um monte de perguntas chegando também, contribuições dos ouvintes, as que a gente não conseguiu responder hoje. Olha só como eu sou metida, a gente não conseguiu responder. O Gilberto, né, gente? Que o Gilberto não puder responder hoje, a gente deixa para sexta-feira. Mas só para responder o Gerson a respeito de esconder quem curte o Instagram dele. É difícil isso, acho que isso não dá para fazer não, dá para ter um modo privado dentro do já privado do Instagram, Gilberto? Eu não conheço, Patrícia, assim, essa possibilidade de você esconder as curtidas que você faz no Instagram. Eu acho que não é possível, não. Até porque você já parte do princípio que você está curtindo a página de alguém que você conhece, que te conhece também, né? Isso, exatamente. Então, seria uma rede fechada a princípio, né? Exatamente. Bom, vamos lá, vamos para o Viralizou?
Viralizou. Qual o destaque de hoje, Gilberto? Vamos lá, Patrícia. O Ministério da Justiça, junto com a Anatel, né, estão realmente à caça daquelas empresas de telemarketing que ficam perturbando a gente em ligações, né? Então, nessa segunda-feira, o Ministério da Justiça anunciou suspensão por tempo indeterminado de cerca de 180 empresas de telemarketing, principalmente ligadas a bancos e instituições financeiras. Estabeleceu a multa de até 13 milhões de reais, né? Definiu no Diário Oficial a lista, né, dessas empresas que estão bloqueadas, né, exatamente porque elas estavam ligando insistentemente para os consumidores. Óbvio que isso está correto, estava completamente sem controle nenhum essa questão do telemarketing aqui no Brasil, perturbando todos os usuários, e as empresas têm que ter consentimento de ligar para os seus consumidores na oferta de produtos, né? Isso, por exemplo, como oferta de serviços ou produtos. Então, isso tem que ter realmente uma regulação. O mercado não se regulou, então aí a Anatel e o Ministério da Justiça acabou definindo, então, essa questão até que o mercado entre numa situação que seja regular e que não perturbe tantos os usuários. Uhum. Olha, para a gente encerrar mesmo, tem mais participações sobre celular molhado, tá? O Rubens está aqui dizendo que o aparelho dele permite que ele faça até filmagem dentro da piscina. Alguns aparelhos permitem mesmo, né, Gilberto? O IP68, né? O IP68 ele consegue, segundo, né, a certificação, imersão por tempo indeterminado e até 3 metros de profundidade. Então, é o IP68, isso. O Renato está aqui dizendo que a cunhada dele viu na internet que para secar o celular é só colocar em cima do ferro quente de passar roupa. Ela colocou. Em alguns minutos o celular explodiu. Por causa da bateria, como eu falei, calor demais, né? A bateria é o item mais perigoso nesse caso, né? Nessa situação. O David está aqui alertando que não é só a questão da umidade que vem da água, não, mas a umidade do corpo também, que o suor também danifica os aparelhos. Tem gente que, com medo de ser assaltado na rua, coloca o aparelho na cintura, por dentro da roupa íntima, para tentar esconder o celular, e a umidade do corpo também pode danificar. Até, bem lembrado, até a questão de umidade colocar o celular dentro do banheiro, né? Não no box, mas dentro do banheiro. Quem toma um banho muito quente, que tem aquele vapor todo, né, dentro do banheiro, pode, à medida que vai fazendo isso, não é a primeira vez, mas insistentemente, repetidamente, essa ação acaba podendo, né, prejudicar também o funcionamento do celular para isso. Uhum. E a última, o Jason perguntando como é que ele sabe se o celular dele é IP67, IP68, ele tem um Moto E7 Plus. Então, na especificação, ele faz a pesquisa na internet, provavelmente ele vai encontrar a especificação do equipamento, né, do produto, até no site da Motorola tem isso também, e aí ele vai ter lá a especificação, se é IP67 ou 68, está escrito na especificação, porque é uma ferramenta de marketing que a empresa tem. Então, se não tem nada escrito, provavelmente não é nem IP67 nem IP68, porque os fabricantes, eles exaltam essa característica exatamente como uma ferramenta de marketing, para poder diferenciar o seu produto dos outros. Gilberto, te agradeço mais uma vez, viu? Ficaram algumas perguntas aqui, mas a gente deixa para sexta-feira. Passa rápido, daqui a pouco é sexta-feira. Obrigado, Patrícia, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Cuidado com os seus celulares aí na água e até sexta-feira com mais tecnologia. Obrigada, Gilberto. Até lá.